30 de junho de 2002, Ronaldo Fenômeno, com seu icônico corte cascão, fazia O 2 brabo. gols pra cima da Alemanha e assim o Cafu ergueu a taça e o Brasil se tornava pentacampeão mundial. A seleção estava no topo do mundo e cheia de craques com potencial pra aumentar ainda mais essa contagem de títulos, mas acabou não acontecendo. Desde então, foram 5 eliminações, uma mais doída do que a outra, entre falhas, humilhações e a sensação de que a seleção brasileira já não é mais a mesma. Afinal, qual que é a explicação? No vídeo de hoje a gente vai passar por todas as eliminações do Brasil em Copas desde o Penta, e não é só pra sofrer não, a gente vai tentar entender aqui quais foram os motivos que levaram a seleção a cair uma vez e depois outra e depois outra. Para a Copa de 2006, o cenário tinha tudo para ser o ideal. O Brasil... Não, e outra, essa seleção de 2006 era muito parecida com a seleção do Penta, né? Tinham muitos craques, tinham muitos caras de nome lá, e desde então não se fez mais uma seleção como essas anteriores, né? Que a gente reclamava, mas se a gente comparar com a seleção de hoje, era infinitamente maior e melhor do que a que a gente tem hoje, inclusive da eliminação que tivemos ontem pela Noruega, né? O Brasil era o atual campeão do mundo e tinha uma base muito forte de craques, né? Pra ter uma noção, o time titular que começou aquela Copa foi Dida, Cafu, Juan, Lúcio e Roberto Timaço. Carlos. Uma defesa muito similar àquela que venceu o Mundial. E vamos combinar só jogadores aí que ficaram marcados na história do futebol brasileiro, realmente caras de um nível muito alto. O meio tinha Zé Roberto e Emerson, e na frente um quadrado mágico que dava inveja pra todo mundo, com Ronaldinho, Kaká, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Além disso, o Brasil tinha acabado de vencer a Copa das Confederações em 2006. Mano, como que esse time não ganhou, velho? Uma Copa. Como que esse time não ganhou a Copa de 2006, mano? É surreal, né? Pensar que a gente não ganhou, pô, com um time desse. 2005 com um 4-1 pra cima da Argentina na final, o que o Globo Esporte definiu como um show histórico de uma geração de ouro. Pra completar, o Ronaldinho tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona e tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, era o Bola de Ouro, enquanto o Kaká tava num nível tão grande que ganharia a Bola de Ouro no ano seguinte, em 2007. Então os dois principais meias da seleção basicamente no seu auge técnico. Quando começou a Copa, o Brasil venceu seus 3 jogos da fase de grupos e nas oitavas ganhou de Gana, mas com um rendimento muito longe do esperado. Tecnicamente aquele time era incrível, mas individualmente a maior parte dos craques não estava jogando tudo o que sabia. E para piorar, segundo o próprio técnico da seleção na época, o Parreira, alguns jogadores estavam fora de forma, como o Ronaldo Fenômeno, que vinha há alguns meses sem jogar, o Adriano, que não estava na sua forma ideal, e o Ronaldinho, que chegou na Copa do Mundo cansado. Quando chegaram às quartas de final contra a França, Cara, eu vou falar. Eu sei que isso aconteceu, né? Porque eu presenciei e tal. Já tinha idade pra entender do que tava acontecendo. Mas é muito estranho você ouvir isso, né? Desses caras. Ronaldinho chegando na Copa do Mundo cansado. E aí, mano, cansado, Ronaldinho ia deitar nessa Copa do Mundo. Com toda a certeza do mundo. Pode ser que a gente tá sendo saudosista, né? Saudosista não porque ele não morreu, né? Mas tá sendo nostálgico demais, né? o Parreira resolveu fazer uma mudança então para supostamente deixar a seleção mais robusta no meio campo, que foi sacar o Adriano Imperador do time e colocar o Juninho Pernambucano. Um tempo depois, o técnico Raymond Domenech da França chegou a contar que depois da saída do Adriano do time para a entrada do Juninho, a delegação francesa identificou que o Brasil tava com um certo medo de jogar contra os franceses por causa dessa mudança. E além disso, o Domenech disse que tinha identificado um problema do Brasil na questão de defender bola parada, e foi exatamente isso que eles exploraram. Num jogo que teve uma atuação antológica de Zidane, o Henry fez um gol empurrando no segundo pau, a França venceu por 1-0 e o Brasil então foi eliminado da Copa do Mundo. Esse jogo, o Zidane meteu um chapéu no Ronaldo. Mano, o Zidane fez chover. Ele simplesmente colocou todos os brasileiros no bolso e ensinou como se joga bola. Esse jogo eu assisti, eu lembro. Foi triste. Minha mãe, ela torcia muito pro Brasil. Nesse dia ela quase teve infarto, mano. E aí ela falou que a partir desse dia que ela nunca mais torceria. Mas torceu esse ano comigo, né? Nos jogos, óbvio.
todo mundo com um gosto muito amargo, especialmente considerando o elenco estrelado que tinha. Se tu olhar com calma pro lance decisivo, a gente pode ver também que o Roberto Carlos parece que tava na marcação do Henry e fica parado enquanto o Henry vai sozinho fazer o gol. Na época, muitos disseram que Assim, teve também o rolê o rolê que ele tem a ver com o Galvão, né? Por conta de que ele sempre. O Galvão sempre ficou falando mal do Roberto Carlos, né? E todo mundo culpa o Roberto Carlos pelo avanço do Henry ali, ó. Mas só que se a gente for ver aqui, ó, tem dois jogadores do Brasil aqui, certo? Que poderiam, um deles poderiam sair daqui e marcar o Henry. No gol do Haaland foi a mesma coisa. O Haaland ele infiltrou aqui sozinho. E tinha três, tinha um aqui e um aqui. O zagueiro daqui, que eu acho que era o Gabriel Magalhães, ele só viu o Haaland chegando, não deu nem tempo de ele fazer nada. Que o Haaland pulou e atropelou ele, pô. Mesmo erro de vários anos. que o Roberto Carlos estava ajeitando o meião e por isso não marcou. Assim, o Roberto ficou por muito tempo marcado como o grande vilão dessa eliminação, mas ele se defendeu, dizendo que na verdade ele estava fazendo uma linha de impedimento que tinha sido combinada. O que, se tu olhar o lance com calma, parece ser verdade, porque do outro lado da área tem muitos outros jogadores do Brasil que também mantiveram a posição e não correram para dentro da área para marcar. Talvez você seja mais da tese do erro individual do Roberto Carlos, e talvez você seja da tese do erro coletivo. O que pra mim é até pior, tá? Porque se eles marcaram uma linha de impedimento ali e não fizeram, ficou aquela bagunça ali, então realmente é um erro mais profundo ainda. Refletindo sobre essa eliminação, o Parreira disse que o time não só não se preparou como deveria, como não tava com fome de ganhar aquela Copa. Ele conta assim que em 94 o Brasil tava 24 anos sem ganhar, e aí os jogadores estavam desesperados por aquele título. Só que em 2006 o Brasil já tinha sido pentacampeão 4 anos antes, então eles meio que estavam de barriga cheia, entendeu? Então se tu puxar os motivos para essa eliminação, com certeza não foi só um ou dois, foi uma mistura de muita coisa que deu errado. Mas para 2010, muita coisa poderia mudar. A seleção já tinha pouquíssimos remanescentes de 2002, já que o Ronaldo não era mais convocado, o Ronaldinho também não foi, e o mesmo vale para outros jogadores históricos daquela seleção, como Cafu e Roberto Carlos. Adriano Imperador, que já tinha voltado para o Flamengo, também não foi convocado, mas apesar de entrarem outros nomes no lugar, a renovação da seleção talvez não tenha se dado da maneira como a gente esperava. Quando a gente pensa em alguns dos principais craques da história da amarelinha, eles foram pra Copa muito cedo, né? O Pelé decidiu uma com 17. O Ronaldo Fenômeno não jogou, mas estava lá em 94. O Kaká foi muito novo pra Copa de 2002. E quando chega agora pra 2010, o Kaká é justamente o cara mais experiente. E os jovens que estavam brilhando naquele período no Brasil, que o povo clamava pela convocação, eram Ganso e Neymar. Eles estavam deitando e rolando pelo Santos nesse ano e continuariam fazendo isso por um tempinho, mas o Dunga resolveu não levar nenhum dos dois e insistiu num elenco que, muito diferente do super estrelado de 2006, foi bastante contestado. Além famoso disso, Dunga o Kaká burro, foi né? jogar essa Copa. Essa seleção que não levaram o Neymar foi absurdo, pô, os caras não ter levado o cara, e um monte de gente apoiou e falou pra não levar. E aí a gente vê esse ano, 2026, o protagonismo tem sido dos jovens, né, mano? Como sempre foi, na real, né? Os jovens decidindo grandes campeonatos e fazendo as seleções passarem, serem campeãs, enfim. E no Brasil tem essa idiotice de só dar moral pra jogador experiente. Tem que colocar o moleque que quer jogar bola, mano. O moleque tá lá. Mano, você imagina se o Neymar vai pra essa Copa. Poderia ser que não tivesse ganho. Mas, mano, o moleque ia deitar nessa Copa, eu tenho certeza absoluta. Porque ele ia querer mostrar o futebol que tava no auge, né? Ele tava voando pra não ser convocado. Foi um erro. Foi, na minha opinião, né? Foi um erro muito grande. Copa com problemas físicos, ele basicamente atuou no sacrifício. E na experiência dele, mesmo assim, o Brasil foi avançando, vencendo a Coreia do Norte e depois a Costa do Marfim, com o brilho do Ricardo, que deu 2 assistências e depois foi expulso, até que o Brasil empatou no último jogo da fase de grupos com Portugal. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil jogou bem e venceu por 3-0, até que chegaram às quartas contra a Holanda. A seleção canarinha até abre o placar ao som das vuvuzelas. Mas de novo, erros individuais se mostrariam erros capitais. Já no segundo tempo, o holandês
holandês Sneijder manda pra área. O Júlio César e o Felipe Melo não se entendem, a bola toca na careca do Felipe e entra pro gol de empate. Pouquíssimo tempo depois, a Holanda tem um escanteio, depois de uma casquinha no primeiro pau. O Felipe Melo, que tava marcando o Sneijder, simplesmente fica parado e deixa o meio abaixo. Detalhe, né? Sneijder deu passe, Sneijder fez um gol de cabeça nessa Copa. Baixinho, maluco baixinho, ainda ele sai assim, ó, batendo a mão na cabeça, porque ele é baixinho, pô, no meio de um monte de cara gigante, ele faz um gol de cabeça. É absurdo, a gente sofre desde muito tempo, pô. Quem tá acompanhando a Copa só agora, não faz ideia do tanto que a gente já sofreu, né? Baixinho, livre, pra fazer o 2 a 1 de cabeça pra virar o jogo pra Laranja Mecânica. Como se não bastasse ter falhado nos 2 gols, o descompensado do Felipe Melo, que bem verdade deu assistência pro gol do Brasil, dá um pisão violento no Robin verdade. e é expulso. E o Brasil, Verdade. com 1 a menos, não teve forças pra reagir e foi de novo eliminado nas quartas da Copa do Mundo. Quando eu fui olhar a ficha da partida pra ver o banco de reservas, né, eu acabei notando que quando o Brasil precisou fazer um gol de empate, a única alteração do técnico Dunga foi colocar o Nilmar no lugar do Luiz Fabiano. Não sei se ele teve medo de botar a seleção mais pra frente porque tava com 1 a menos, ou se ele não confiava nos jogadores que tinha no banco. E agora talvez seja muito fácil falar, mas será que botar um Neymar novinho, rápido, do jeito que ele era, driblador pra tentar fazer alguma coisa ou pegar um contra-ataque não era uma boa ideia? Mas ele nem tinha sido convocado para a Copa. Então, se a gente for tentar trazer uma lista dos motivos para essa eliminação, tem bastante coisa, né? A renovação foi meio capenga, o maior craque estava jogando no sacrifício, teve um jogador atuando pro rival e depois perdendo a cabeça, e claro, pela segunda Copa seguida, o Brasil era eliminado em lance de bola parada, o que não ficaria por aqui, porque voltaria a ser um problema no futuro. Não, vários, Mas relaxem, né? Que pra 2014 o Petkovic prometeu que as coisas seriam diferentes. E de fato muita coisa mudou. O Neymar não só começou a ser convocado, como ganhou cada vez mais espaço e se tornou craque e camisa 10 do Brasa pra Copa de 2014, que foi, claro, no Brasil. O fator casa fazia muitos colocarem o Brasil como um dos favoritos para essa Copa do Mundo, até porque um ano antes o Brasil tinha vencido a Copa das Confederações metendo um 3 a 0 para cima da Espanha na final. A Fúria, que naquela época era bicampeã europeia e atual campeã do mundo. Mas a gente já começa com alguns problemas, né? Porque pro comando da seleção, se o Dunga não tinha dado certo, a CBF resolveu viver de nostalgia e olhou para trás e decidiu que o Filipão, o técnico do Penta, era o melhor nome para comandar a seleção mais uma vez. É fácil ser engenheiro de obra pronta e falar depois da desgraça, mas olhando para trás assim fica claro como a CBF foi ingênua, né? De achar que aquilo que o cara fez 12 anos antes, com atuações lendárias de 2 craques de nível mundial, funcionaria 12 anos depois, sendo que o futebol tá mudando a todo momento. O Brasil tinha um cracaço naquele momento, que era o Neymar, mas fora ele, eu diria que as coisas estavam um pouquinho... Mano, olha essa seleção Hulk, mano. Meu Deus, cara. Não, sério, vocês veem Hulk em seleção? De verdade. Não, vocês veem Hulk em seleção? Nem naquela época, pô. Convocar o Hulk é loucura. Ah, tá, mas jogar bem. Não, mas pra seleção... Não, seleção é loucura. Seleção é maluquice. Complicadas. A gente tinha alguns bons jogadores que nunca tinham conseguido ter nenhum grande destaque na seleção antes, e até mesmo quando a gente pensa nos maiores nomes, alguns não tinham conseguido fazer grandes carreiras pela seleção brasileira. O Marcelo é um desses, né? Durante a carreira dele, ele virou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um ídolo por lá, considerado por muitos aí como um dos melhores laterais da história, mas em 2014 ele não tinha construído toda essa reputação ainda, e pela seleção nunca tinha conseguido jogar muita bola e realmente não conseguiu mesmo depois dessa Copa. E inclusive na estreia contra a Croácia foi ele que fez o primeiro gol da Copa, justamente contra, né? Mas tudo bem porque o Neymar foi lá e decidiu contra a Croácia, depois fez o mesmo contra Camarões, porém no mata-mata que as coisas começaram a ficar bem feias, na verdade. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil começou a mostrar essa rachadura do time, que não conseguiu vencer os chilenos no tempo regulamentar, ainda tomou um baita susto com um chute do Pinilha no travessão na prorrogação, que quase eliminou o Brasa ali mesmo, e a gente ainda teve aquele momento emblemático do Thiago Silva desabando de chorar antes das cobranças de pênalti. Era o capitão do time, um cara que tinha que mostrar confiança, liderança, e tava ali desabando diante da pressão. Um momento muito humano que não diminui o Thiago como muitos tentaram fazer, né? Mas que certamente num momento tão decisivo e de tanta pressão como aquele, não inspira muita confiança. O Brasil passou nos pênaltis, é verdade, mas foi um gostinho do que viria pela frente.
contra a Colômbia nas quartas, um jogo muito marcante com um gol do próprio Thiago Silva de escanteio e depois aquele golaço de falta espetacular do Davi Luiz para fechar a vitória do Brasil, mas obviamente o mais marcante. Nossa, eu achei que esse vídeo tinha sido postado agora, né? Por causa da eliminação, não. O cara tava prevendo uma eliminação futura. Ele foi postado dia 27 de março, mano, de 2026. O maluco tava prevendo a eliminação. Foi a entrada violenta do colombiano Zúñiga, que tirou o Neymar da Copa e poderia ter feito ele parar de andar. Se fosse 2 centímetros pra dentro, hoje eu poderia estar de cadeira de roda, né? Para a semifinal, então, o Brasil chegava sem o seu grande craque, o Neymar, que vinha decidindo tudo até aqui, né? E sem o capitão Thiago Silva, que ficou suspenso. 2 grandes referências do elenco que estavam fora daquela partida contra assim, a Alemanha. E é muito curioso como aqui no canal a gente... Porra, mano, eu entendo de verdade essa parada aí de, a gente perde um craque, fica ruim e tal. Mas a gente tem um problema de seleção que a gente não pode... A gente perde alguém que tá jogando bem, parece que o time inteiro se desmonta, tá ligado? E por ser um time, o time tem que jogar independente de quem saiu ou não, mano. Porque é um time, tem reserva pra isso, né, mano? E a gente não tem essa consistência há anos com time nenhum. A gente pode ver aí, né? Há anos que não tem essa consistência, né? Que o do Penta de 2002, eu vi uma matéria do Felipão falando que ele colocou o Kleberson e tirou o Juninho, porque o Juninho atacava mais e o Kleberson atacava e voltava. Então, tinha recursos no banco também, né? E parece que, né, não tá acontecendo isso com as seleções de agora, né? A gente já falou do 7x1 trocentas vezes, mas a maior parte delas é de uma forma um pouco mais rasa, digamos assim, ou até fazendo piadinha, né? A gente fala, aquele jogo lá que a gente não quer mencionar, ou quando o Brasil enfrenta a Alemanha, não quero nem lembrar. Mas raramente eu acho que em todos os nossos conteúdos aqui a gente foi tão a fundo de tentar realmente lembrar com detalhes o que aconteceu. E esse jogo merece demais porque é um dos jogos mais famosos da história do futebol, talvez o mais famoso, e por isso a gente assistiu o jogo na íntegra, novamente, para analisar tudo que deu errado, tá? E por mais que pareça loucura falar o que eu vou falar, o Brasil começou bem ok o jogo. O time dominou a posse e as ações de jogo, tentava ligar ataques de forma bem vertical, é verdade, mas até os 10 minutos a Alemanha não tinha criado nenhuma chance e os jogadores do Brasil mostravam muita garra, ganhando quase todos os duelos. A atmosfera era inteirinha do Brasil, com a torcida fazendo muito barulho. Só que aí o Marcelo comete uma falha horrível que gera um contra-ataque da Alemanha e um escanteio. E na cobrança, o primeiro gol da Alemanha. A bola veio na área e numa falha de marcação bizarra, porque tinham 6 jogadores do Brasil para marcar só 4 da Alemanha. Mais uma vez, bola parada e o Brasil não consegue tirar essa bola. Então, o gol do Haaland, igualzinho. O gol do Henry, igualzinho. O que tá acontecendo? O Brasil é o time que não consegue defender bola parada, porra. É incrível. O Miller apareceu livrinho pra marcar. Mais um erro de bola parada punindo o Brasil. Mas assim, na minha cabeça, depois que o Brasil tomou o primeiro, todos os outros foram assim, ladeira abaixo. Mas revendo o jogo, o Brasil, na minha opinião, reagiu muito bem ao primeiro gol. Permaneceu competitivo e aos 21 minutos a torcida gritava. Só que no minuto 23 veio o golpe fatal. Uma falha de marcação bizarra do Marcelo, porque a defesa tá inteirinha em linha e ele tá lá atrás dando condição legal pro Miller. O Klose bate 2 vezes pra fazer o 2x0 da Alemanha e ainda por cima ultrapassar o Ronaldo Fenômeno como maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E quando o Brasil toma o segundo, aí, meu amigo, realmente o time desaba. A bola começa a queimar no pé dos brasileiros, enquanto a Alemanha, toda vez que vinha pro ataque, parecia que ia meter um gol. Depois do segundo, o Brasil tomou mais 3, praticamente um depois do outro, em sequência, com a Alemanha vencendo por 5x0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Essa, com certeza, foi a maior humilhação de uma seleção na história do futebol. E talvez a maior humilhação de um time, em geral, na história desse esporte. Porque não só era uma semifinal de Copa do Mundo, como o Brasil jogava em casa. Eu acho que ninguém nunca sofreu dessa forma. Foi um baile da Alemanha, que fez mais 2 no segundo tempo, com direito ao... E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Pra fechar o 7-1 com choro de todo Galvão mundo na foda, arquibancada. caralho. E o Brasil eliminado da forma mais cruel possível. E qual que foi o motivo da eliminação do Brasil em 2014 então? Acho que dá pra puxar alguns, né? E também mencionar um que o próprio Filipão falou. Ele disse que foi um apagão da seleção. E eu lembro Sim. que quando ele falou isso, muitos ficaram revoltados e disseram que o Filipão não tava tendo assim uma autocrítica pra tentar enxergar onde é que ele falhou taticamente. Mas eu em partes concordo com ele, tá? Revendo o jogo inteiro, eu acho que o Brasil começou bem e reagiu bem ao primeiro gol. Do segundo ao quinto, os caras estavam com tanto medo que eles nem pareciam jogadores de futebol profissionais. Realmente, naquele período do jogo, deu uma pane no sistema. Agora, o que causou o famoso apagão, né? Acho que nunca ninguém conseguiu definir exatamente, mas pra muitos pareceu uma questão psicológica, uma seleção que não estava preparada pra enfrentar um cenário como aquele, ainda mais em solo nacional diante da própria torcida. A pressão era grande e os caras desmoronaram. Pra alguns da imprensa ficava claro que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados. O Brasil tem um técnico absolutamente obsoleto, superado, sem repertório. Mas aí a gente tem agora o Ancelotti, né? Então, o problema era os técnicos brasileiros e convocaram agora um cara que ganhou tudo pelo Real Madrid, é um técnico lá fora super respeitado. E aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com esses times. Eliminação super cedo da Copa, o time não jogando do jeito que o Brasil vinha jogando há um tempo. Então, onde está o problema? A CBF? Tá problema no quê? Né? A gente tem uma geração de jogadores de futebol extremamente inferior às seleções anteriores. Isso é nítido, né? A gente não tem mais aqueles craques que a gente via, né? Ronaldinho, Ronaldo, o próprio Neymar, que é o último dessa safra, né? A gente não tem, pô. E assim, eu não tô desmerecendo quem tá jogando, pelo amor de Deus, não é isso. Só que a gente não tem essa referência de craque mais. A gente não tem aquele cara que o mundo olha como olhava pra esses caras, tá ligado? Então, meio que, como os caras falou, é um catadão, né? Vai catando aí os melhorzinhos, faz aí o seu interclasses e tenta ganhar, de algum jeito, né? Que faz um mau trabalho à frente da seleção brasileira de futebol. Ponto. E de certa forma que o nosso futebol estava ultrapassado. E se a gente olhar as eliminações, em 2006 o Brasil tava de barriga cheia, entre aspas. Tranquilo, segue pra próxima. Em 2010, cabeça quente. Beleza. Vamos pra 2014. Um ano em que, por mais que possa haver alguma explicação ali, no final das contas, essa goleada foi tão humilhante que parece que derrubou o Brasil O da Fred é hierarquia do foda futebol também, né, mundial. atacante. A gente naquele momento deixou de ser a seleção mais temida pra ser só mais uma entre outras seleções fortes. Para 2018, na Copa da Rússia, o Brasil precisava apagar o vexame histórico que tinha dado na sua última partida no torneio para tentar se reestabelecer como uma potência, né? E o pré-Copa foi bastante bom, com o time do Tite se entrosando, pegando jeito e chegando forte pro torneio. Só que como sempre tem que ter um problema, o Neymar fraturou o 5º metatarso do pé direito e virou dúvida pra Copa, no que ele acabou indo, mas jogando ela no sacrifício, fora do ideal. Além dele, o time de novo tinha o Thiago Silva e agora o Alisson e Casemiro. Parecia uma equipe um pouco mais encorpada, mais preparada do que aquela de 2014, para não falar do Felipe Coutinho, que meio que assumiu o protagonismo com um golaço no empate contra a Suíça e mais um gol na vitória contra a Costa Rica. Ainda na fase de grupos contra a Sérvia, a gente teve gol do Thiago Silva de escanteio com assistência do Neymar, para lembrar um bom momento que... Eu acho que teve uma falha grave do William, né? Que alguém crucificaram o William também nessa Copa aí, não foi? que aconteceu lá em 2014. Nas oitavas, o Brasil venceu o México com Neymar e Firmino marcando os gols, mas a classificação veio também com uma notícia ruim, já que o Casemiro tomou o segundo amarelo e estava fora das quartas de final contra a Bélgica. É bom ressaltar que nesse momento, o Casemiro era atual tricampeão consecutivo da Champions League e fazia a base de um meio-campo que passou a ser considerado por muitos um dos melhores da história, junto com Toni Kroos e o Luka Modric. Além disso, na seleção ele era um dos pilares do time, e agora nas quartas de final o Brasil estaria sem esse cara. E nas quartas de final contra a Bélgica, essa ausência fez muita diferença. Sem o Casemiro, jogou o Fernandinho, e foi justamente dele o gol contra de cabeça para abrir o placar pro time belga. Verdade. Tu vê como em toda eliminação do Brasil tem pelo menos um Caralho, erro em mano, bola isso parada, aí. né? No segundo gol, o Lukaku avança num contra-ataque. Isso que eu falei. Tem muito erro, né, cara, em bola parada. Caramba, mano. E é tipo, é de várias gerações, não é só dessa seleção de 2026, né?
pro De Bruyne, que finaliza muito bem. Nesse lance ficou muito marcado o Fernandinho, que pra muitos deveria ter feito a famosa falta tática no Lukaku, parando o homem de qualquer maneira possível pra que a Bélgica não tivesse o campo livre pro contra-ataque. Revendo o lance aqui, eu achei que essa crítica, apesar de justa, é um pouco exagerada. Esse lance de contra-ataque acontece muitas vezes em vários jogos e não me parece uma falha tão grotesca do Fernandinho como a gente tentou fazer parecer na época, né? Vilanizando muito o homem. Ali, né, inclusive, o Paulinho na mesma jogada chega e tenta matar a jogada no carrinho, mas o Lukaku acaba escapando. Depois a gente sabe que o Renato Augusto ainda descontou, mas o Courtois tinha fechado o gol e com o 2 a 1 o Brasil foi mais uma vez eliminado. Daria pra colocar toda a culpa no Fernandinho, mas eu acho que é uma simplificação um pouco da eliminação, né? Talvez um fator um pouco maior seja a falta de profundidade de uma seleção que quando ficava sem os seus melhores jogadores não conseguia substituir a altura, e assim o Brasil foi eliminado mais uma vez. Vergonha é uma palavra muito forte pra essa eliminação, eu acho que não é pra tanto, mas de qualquer maneira começou a ficar um gosto mais amargo porque, pô, se em 2006 a gente caiu pra França, em 2010 pra Holanda, em 2014 pra Alemanha, seleções grandes. Em 2018, o Brasil caiu para uma seleção que, comparativamente, em termos de legado histórico, é muito pequena. Apesar de que tinha, claro, uma ótima geração. Mas esse roteiro se repetiu. Esse ano a Bélgica não... Mesmo com nomes fortes no futebol, a Bélgica não conseguiu, né? Esse ano. E o Brasil novamente caiu para uma seleção pequena. Né? A Noruega não tem histórico nenhum no futebol, né? E novamente. E 2030 não digo nada. Obviamente eu vou torcer muito. Mas eu não sei, cara. Tá difícil pensar em jogadores, né? Pra 2030. Aliás, tem alguns nomes e tal, mas... Principalmente lateral. Lateral a gente não tem lateral. A gente tá escasso de meio campo. Tipo assim, de um meio campista mesmo, assim. O Bruno, ele jogou bem. Fez... uma boa Copa como meia ali. Mas, não sei, tá faltando um meia de criação ali. Tá faltando alguém que, sei lá. Repetiria de novo em 2022. Para a Copa no Catar, não tem como a gente não dizer que o elenco agora estava muito mais encorpado e parecia mais interessante. Além do Brasil manter aquela base com Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar, treinados pelo Tite, desde então surgiram outros nomes de protagonismo para a amarelinha. O Rodrigo, que já tinha sido raio e decidido alguns jogos importantes para o Real Madrid, e o Vinícius Júnior, que de uma Copa para outra tinha se tornado um dos melhores jogadores do mundo, e de certa forma a gente até esperava que ele pudesse dividir um pouco o protagonismo da seleção com o Neymar. E falando no Ney, vale lembrar que em 2022 já era essa versão do Neymar que se lesionava toda hora. E depois da vitória de 2 a 0 contra a Sérvia na estreia, ele se machucou de novo e ficou de fora do resto da fase de grupos. Enquanto todo mundo ficava de olho no Vini, foi o Richarlison que decidia com aquele gol histórico de voleio. Contra a Suíça, um jogo difícil resolvido num golaço do Casemiro. E aí mesmo perdendo contra Camarões, o Brasil já estava classificado pro mata-mata. Nas oitavas, o Neymar voltou marcando na goleada contra a Coreia do Sul. E aí chegou o fatídico jogo contra a Croácia nas quartas. Nessa época, a gente já cobria a Copa do Mundo aqui no Eurão e ficou muito escancarado como o Brasil foi engolido no meio-campo pela trinca de Brozovic, Kovacic e Modric, enquanto a seleção canarinha tinha o Casemiro sobrecarregado, o Paquetá de segundo volante e o Neymar de meia, mas funcionando como um armador atacante, né? Porque a gente sabe que na marcação ele não ajuda muito. E com isso a Croácia foi muito bem. E aí nem Richarlison, nem Vini Júnior e nem Rodrigo conseguiram decidir e o 0 a 0 complicado fez o jogo ir pra prorrogação até que o Neymar abriu o placar de maneira histórica. Um gol absurdo que classificava o Brasil, tirava aquela sina de ficar caindo nas quartas de final e mostrava que a gente estaria de volta lá no alto da hierarquia do futebol e que o Brasil tinha que ser respeitado. E é aí que faltando só 4 minutos pra acabar a prorrogação, o Brasil inexplicavelmente foi meio que todo pro ataque e deixou a Croácia contra-atacar. A bola chegou no Bruno Petkovic, um cara extremamente limitado que mandou pro gol, e o lance de azar ainda fez com que a bola batesse no Marquinhos e tirasse ela do caminho do Alisson pra Croácia empatar na prorrogação. É muito difícil explicar o que aconteceu aqui, né? Mas acho que o que mais fica na cabeça das pessoas é que o time do Tite era muito sólido, muito organizado e por algum motivo inexplicável fez o 1 a 0 e em vez de se reorganizar e manter aquele resultado, foi pro ataque e deixou o meio-campo e a defesa todos esburacados pra Croácia poder aproveitar. Não tem necessidade de vocês subirem, fica aqui. Tá 1 a 0, faltam 5 minutos.
Vai dar opção pra quê? E aqui entra mais um motivo que já tinha acontecido lá em 2014, né? Exatamente. Quando a Croácia empata, o mental do Brasil vai pro saco. Dava pra ver que o clima virou, que os caras estavam nervosos e que aquela eliminação ali... Não, é igual. Todo mundo assistiu, todo mundo que torceu, né? Obviamente assistiu o jogo desse ano, de 2026. E, mano, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Brasil. O Brasil tomou o gol e ficou em choque, mano. Dava pra buscar o empate, tá ligado? Dava tempo de buscar o empate, não tava perdido, né? E o Brasil tinha time pra empatar, mano. É isso que eu fico puto. Hendrick teve a chance, o próprio. Tirando o gol de pênalti que aconteceu antes do gol do Haaland ali, o Brasil tinha total chance de empatar. E aí bagunçou tudo. Parece que isso sempre acontece, né? Com a seleção. Toma um gol e fica em choque. E aqui tomou gol de empate. Não tava nem virando. Pior ainda, né? E era questão de tempo. O Tite, por causa de um trauma, ficou fora da decisão sobre quem bateria os penais. E assim o Rodrigo perdeu a sua cobrança, o Marquinhos também, o goleiro Livakovic da Croácia brilhou e o Brasil foi eliminado sem o Neymar absurdo, sequer mano. cobrar o seu pênalti, já que ele estava eliminado preparado nos para ser o pênaltis. quinto batedor Cê é e a louco. quinta batida simplesmente não veio. A gente pode argumentar que o Neymar não bateu o pênalti foi um dos motivos para a eliminação. Se ele fosse o primeiro, teria feito diferença? Ele A tinha gente não tem sido como o primeiro, saber. mano. Porém, a falta de concentração talvez indique que existe uma questão mental dentro da seleção brasileira de não estar preparada para os grandes momentos. Quando o negócio aperta e a pressão bate, basta Fazer um psicólogo, né, gente? Psicólogozinho, né? Trabalho psicológico. Porque, porra, uma coisa que eu não entendo de verdade é. Vocês fazem isso todo dia, mano. Vocês não podem ficar nervosos. Tipo, vocês podem ficar nervosos, mas. Pô, tem que ter a calma, mano, de fazer o bagulho. Mano, nosso futebol é infinitamente superior de todos os europeus que tem, mano. De verdade. Só você ver em campo as criações, as coisas, como o brasileiro joga é diferente, tá ligado? E não usar isso a favor é loucura. Basta uma seleção minimamente mais competitiva para eliminar o Brasil nas últimas Copas. No final das contas, o Brasil foi eliminado então em 4 quartas de final e uma semi desde o último título em 2002. E todas agora as nas eliminações oitavas. parecem vir de uma mesma falta de concentração e de preparo pro grande momento, né, pros jogos mais decisivos. Além disso, mais do que o time jogar coletivamente mal ou ser dominado completamente pelo adversário, parece que muitas vezes o problema do Brasil também é a quantidade de erros bobos que são cometidos coletiva ou individualmente na hora H. Cabe agora a gente assistir se em 2026 o Brasil vai repetir esses mesmos erros ou não. Se você estiver assistindo antes Repetiu. da Copa, tudo que a gente pode fazer Repetiu, é torcer. mano. Se você estiver vendo depois, já pode deixar nos comentários se a história se repetiu ou não. No dia Repetiu, 30 de mano. Pior que repetiu. Sigam o canal Eurofoot. Obviamente que eu sou um canal extremamente minúsculo perto do Eurofoot. Tenho 100 seguidores. Mas saiu o cara lá, né, pô? Muito bom o vídeo. É nóis.